Existe uma crença muito difundida no mundo do jejum intermitente que diz o seguinte: 12 horas de jejum já são suficientes para o corpo entrar em modo de recuperação. E essa crença está parcialmente certa. Mas existe um limiar que quase ninguém menciona. Um ponto de transição que separa o jejum, que apenas descansa o sistema digestivo do jejum, que começa a reorganizar o corpo por dentro. Esse limiar não está nas 12 horas, não está nas 14. E hoje você vai entender exatamente onde ele está, o que acontece quando você o cruza e por que esse entendimento muda completamente a forma como uma pessoa de 45 anos ou mais deveria pensar sobre o jejum. Antes de qualquer coisa, uma coisa precisa ficar clara. Esse vídeo não é sobre emagrecer mais rápido, não é sobre fazer dieta mais restritiva, é sobre entender o que o seu corpo faz quando você para de fornecer combustível por períodos específicos de tempo. É sobre fisiologia, não sobre disciplina. E quando você entende a fisiologia, as decisões se tornam muito mais inteligentes. Vamos começar do lugar certo. Se você tem entre 45 e 65 anos, provavelmente já notou que o seu corpo não responde mais da mesma forma que respondia antes. Talvez você tenha tentado o mesmo protocolo que funcionou para um amigo mais jovem e os resultados foram diferentes. Talvez você tenha reduzido as calorias, dormido melhor, caminhado mais e ainda assim sentiu que algo não estava se movendo. Não é falta de esforço, não é fraqueza. É que a biologia de um corpo de 45, 50 ou 55 anos opera segundo regras diferentes. A insulina fica mais tempo elevada após as refeições. O processo de renovação celular desacelera naturalmente com a idade. A capacidade do corpo de alternar entre fontes de combustível, entre a glicose da última refeição e a gordura armazenada, vai perdendo agilidade ao longo dos anos. E é exatamente aí que o jejum entra como ferramenta, não como solução mágica, mas como um sinal claro que você envia ao seu organismo para que ele ative sistemas que, sem esse sinal, permanecem adormecidos. A pergunta que guia esse vídeo inteiro é esta: depois dos 45, vale a pena estender o jejum além de 16 horas? E a resposta não é simplesmente sim ou não. É uma resposta que depende de entender o que muda entre as 16 horas e as 18 horas. E por que essa diferença de apenas 120 minutos pode representar uma mudança qualitativa muito maior do que parece no papel. Para entender isso, você precisa conhecer a linha do tempo do que acontece dentro do corpo durante um jejum, não de forma abstrata. De forma concreta, fase por fase, como um mapa que revela o terreno à medida que você avança. Nas primeiras horas após a última refeição, entre 0 e 4 horas, o corpo está no modo de processamento. Ele está absorvendo o que você comeu, distribuindo nutrientes, regulando a glicose no sangue. A insulina está trabalhando. Esse é um processo normal e saudável, e nessa fase não existe jejum metabólico de fato. O corpo ainda está ocupado com a refeição anterior. Entre 4 e 8 horas, o quadro começa a mudar. Os estoques de glicogênio, que são as reservas de açúcar armazenadas principalmente no fígado, estão sendo gradualmente consumidos. A insulina começa a cair. O corpo começa a perceber que não está chegando combustível novo. Mas ainda não houve transição de fase. O sistema ainda opera com o que tinha em estoque. Entre 8 e 12 horas, o glicogênio hepático, aquele armazenado no fígado, está se esgotando. O corpo começa a liberar ácidos graxos a partir da gordura armazenada. Os primeiros sinais de um processo chamado cetogênese começam a aparecer discretamente, mas ainda em volume baixo. A maioria das pessoas que faz jejum de 12 horas fica justamente nessa borda. Está chegando lá, mas ainda não cruzou a linha. Aqui mora o detalhe que muda tudo. Entre 12 e 16 horas, a insulina está em níveis baixos de forma consistente.
O fígado começa a produzir corpos cetônicos em quantidade crescente. Esses corpos cetônicos não são apenas combustível alternativo para o cérebro. Eles são moléculas sinalizadoras. Eles comunicam ao corpo que é hora de ativar processos de manutenção que normalmente ficam em segundo plano quando há abundância de comida. O metabolismo está, nesse momento, genuinamente em outro modo de operação. Não é o mesmo estado metabólico de quando você acabou de comer. É algo diferente. E quem está nesse ponto já sente isso. Uma clareza mental diferente. Uma leveza física que não é fraqueza, é troca de combustível. E então chegamos ao ponto crítico, entre 16 e 18 horas. É aqui que a maioria dos guias de jejum intermitente coloca o ponto final. 16 horas, protocolo 16.8, janela alimentar de 8 horas. E para muitas pessoas, esse protocolo tem valor real. Mas para o público de 45 anos em diante, existe uma razão fisiológica muito específica para considerar ir além desse ponto. E ela tem a ver com um processo que o corpo humano executa com maestria quando o ambiente é favorável, mas que precisa de tempo suficiente para se manifestar de forma mais expressiva. Esse processo se chama autofagia. A autofagia é um mecanismo celular de reciclagem. Imagine que cada célula do seu corpo é como um apartamento que, ao longo do tempo, acumula móveis quebrados, utensílios velhos, fiação danificada. Num apartamento que recebe visitas constantes, que está sempre em modo de produção e hospitalidade, o tempo para fazer faxina nunca chega. Mas quando o apartamento fecha as portas por tempo suficiente, a faxina começa. Proteínas danificadas são desmontadas. Organelas celulares que não funcionam mais são reprocessadas. O material é reutilizado para construir componentes novos. A célula se renova por dentro sem precisar de nenhum ingrediente externo. Esse processo começa a ganhar intensidade significativa em humanos a partir de aproximadamente 16 horas de jejum. Mas estudos de marcadores bioquímicos indicam que a ativação mais robusta, aquela que corresponde a uma limpeza celular de outra magnitude, ocorre com mais consistência entre 18 e 20 horas. Isso não significa que 16 horas não tem valor. Significa que existe uma diferença qualitativa entre o que acontece às 16 horas e o que acontece às 18 horas. E essa diferença é particularmente relevante depois dos 45. Por que depois dos 45 especificamente? Porque é nessa faixa de vida que o ritmo natural de renovação celular do organismo começa a desacelerar de forma perceptível. As células acumulam dano oxidativo com mais facilidade. Os mecanismos de reparo ficam menos ágeis. Inflamação de baixa intensidade, aquela que não causa dor ou febre visível, mas que opera no tecido silenciosamente, começa a se estabelecer como estado crônico. E a autofagia é um dos principais sistemas que o corpo usa para contrabalançar esse processo. Quando a autofagia funciona bem, ela remove o lixo celular antes que ele cause dano acumulado. Quando ela está subativada, o lixo se acumula. E no contexto do envelhecimento, esse acúmulo tem consequências reais para a energia, inflamação, função metabólica e até para a velocidade com que o corpo parece envelhecer. O sinal mais poderoso para ativar a autofagia é exatamente o que o jejum produz: queda de insulina, queda de um hormônio chamado IGF-1, que está relacionado ao crescimento celular, e ativação de uma proteína chamada AMPK, que funciona como sensor de energia da célula. Quando a AMPK percebe que os estoques estão baixos, ela aciona os programas de eficiência celular, dos quais a autofagia é um dos mais importantes. A AMPK é como um gerente de crise interno. Quando há abundância, ele deixa tudo funcionar no piloto automático.
Quando os recursos escasseiam, ele entra em ação e começa a otimizar tudo. Nas 16 horas, a AMPK está ativa, a autofagia está acontecendo. Mas nas 18 horas, com os estoques de glicogênio mais completamente esgotados e a insulina em nível basal sustentado por mais tempo, o sinal é mais forte, mais limpo, mais duradouro. É a diferença entre acender uma fogueira e deixá-la queimar por tempo suficiente para o calor se distribuir por completo. Mas agora vamos falar sobre o erro mais comum que as pessoas cometem quando descobrem isso. O erro não é ficar nas 16 horas. O erro mais frequente, especialmente depois dos 45, é a tentativa de comprimir o resultado. A pessoa aprende que 18 horas tem mais benefício que 16 e então decide ir direto para 20, 22 ou até 24 horas, achando que mais é sempre melhor. E aí o processo se inverte. O jejum muito prolongado, sem adaptação prévia, sem atenção às necessidades individuais, começa a ativar respostas de estresse que trabalham contra os objetivos que a pessoa tem em mente. O cortisol sobe. O corpo interpreta o jejum excessivo não como um período de limpeza organizada, mas como uma ameaça de escassez. E em resposta à ameaça, ele começa a preservar gordura e a buscar proteína muscular como combustível alternativo. Exatamente o oposto do que se deseja. O sono piora, a concentração cai e a pessoa frequentemente quebra o jejum de forma abrupta, comendo além do necessário e criando um ciclo de instabilidade metabólica que anula o que foi conquistado. Existe também o erro da inconsistência crônica, talvez ainda mais comum e menos percebido. A pessoa faz 18 horas numa segunda, 12 horas na terça porque teve um compromisso, 20 horas na quarta porque se sentiu animada. Esse padrão em dente de serra impede que o corpo crie uma resposta adaptativa estável. A autofagia e os mecanismos metabólicos associados ao jejum funcionam melhor quando existe uma rotina reconhecível. O corpo aprende padrões. E essa aprendizagem tem valor enorme depois dos 45, quando os sistemas hormonais têm menos flexibilidade para lidar com oscilações bruscas. E aqui está a virada de compreensão que esse vídeo quer te deixar. A maioria das pessoas que pratica jejum intermitente e não obtém os resultados que esperava não está faltando com disciplina, está faltando com entendimento. Especificamente, o entendimento de que o corpo não responde a esforços pontuais. Ele responde a padrões no tempo. Uma única noite de 18 horas de jejum não muda nada. 2 semanas, com consistência razoável, começam a criar adaptações reais. 2 a 3 meses com esse padrão estabelecido produzem mudanças que são fisicamente perceptíveis nos marcadores de inflamação, na sensibilidade à insulina, na disposição, na qualidade do sono, na clareza mental ao longo do dia. O problema não é o jejum. O problema é tratar o jejum como um evento e não como uma linguagem. Uma linguagem que você usa para se comunicar com o seu próprio organismo. E como qualquer linguagem, ela precisa ser usada com regularidade para que o interlocutor, nesse caso o seu corpo, aprenda a responder com fluência. Isso é ainda mais verdadeiro depois dos 45. Aos 25 anos, o corpo tem uma margem de erro metabólica enorme. Ele perdoa a inconsistência, compensa oscilações, recupera o equilíbrio quase automaticamente. Depois dos 45, essa margem se estreita. O corpo ainda tem toda a capacidade de se adaptar e de ativar os mecanismos de limpeza e renovação. Mas ele precisa de sinais mais claros, mais consistentes e mais respeitosos com seus próprios limites. Ir para 18 horas com paciência, sem pular para extremos, é exatamente o tipo de sinal que um organismo maduro consegue interpretar e usar de forma eficiente. Não é uma limitação, é uma característica, e quem entende essa característica trabalha a favor do próprio corpo, não contra ele.
Pense no seu metabolismo como um músico que precisa de silêncio para afinar o instrumento. Não é que o músico seja fraco quando para de tocar. É que sem o silêncio, a afinação nunca acontece. O jejum é esse silêncio. E 18 horas, para muitas pessoas acima dos 45 anos, é o silêncio suficientemente longo para que a afinação vá além do superficial e alcance as cordas mais profundas do instrumento. Vale a pena estender o jejum além de 16 horas depois dos 45? Para quem já está adaptado e busca ativar os processos de renovação celular com mais intensidade, a resposta é sim. Mas o valor está na extensão feita com critério, com consistência e com compreensão do que está acontecendo dentro do corpo em cada fase. Você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de mais entendimento. E agora você tem um mapa. Me conta nos comentários. Você já pratica jejum intermitente? Quantas horas são confortáveis para você hoje? Tem alguém que você conhece que também se faz essa pergunta e poderia se beneficiar desse vídeo? Compartilha com essa pessoa. E se você quer continuar entendendo o que acontece no seu corpo ao longo do tempo, o próximo vídeo do canal vai te mostrar algo que pouquíssimas pessoas sabem sobre o papel do fígado nesse processo metabólico. Fique por aqui.